Olá pessoal, bem-vindos a mais um Top Money. Estamos de volta aí depois de um período parados, né? Começando o ano de 2014, ainda nos primeiros programas de 2014, com um pouco de atraso. Vamos falar de um tema que já devíamos ter falado lá atrás, né? Mas vamos falar sobre as perspectivas da economia em 2014. 2014 promete ser um ano diferente, um ano atípico. Aquela coisa, né? Nós temos Copa do Mundo, temos eleições, e quando a gente conversa com as pessoas, principalmente do mercado financeiro, a gente ouve coisas muito diferentes. Tem pessoas que dizem assim, o ano de 2014 não vai existir, é um ano morto, não vai acontecer nada. Até as eleições não acontece nada. Outros dizem, não, vai continuar sendo um ano de grande atividade, muitas novidades, talvez muitas manifestações, muitas surpresas. De qualquer forma, não vai ser um ano típico, tudo indica, né? Deve ser um ano cheio de notícias, cheio de solavancos por aí. Então nós vamos comentar um pouco e antes de abrir os comentários, antes de passar aqui para os participantes, que hoje são Conrado Navarro, né? Ricardo Pereira e, de novo, Felipe Moreno fazendo participação especial no nosso programa. Ele que recentemente lançou o livro aqui, Livro Ike, a derrocada do homem mais rico do Brasil, já nas livrarias, não esqueçam. Então, eles vão fazer comentários sobre economia e eu quero lembrar vocês, espectadores do Top Money, que, novamente, nós precisamos da interação de vocês. Então, lembrem-se de nós, entrem nas redes sociais, facebook.com/TopMoneyTV, Twitter, @TopMoneyTV, mandem suas perguntas, mandem sugestões de tema que a gente debate aqui, tá? Então, vamos agora falar, tema que não foi sugerido por nenhum espectador em particular, né? Economia 2014. Então eu vou pedir para vocês que vocês comentem a visão de vocês da economia em 4 tópicos. Então assim, o primeiro é crescimento econômico e juros, as duas coisas como um tópico só. A segunda, desemprego. A terceira, inflação. E a quarta, câmbio. Então vamos começar com o nosso convidado especial, Felipe Moreno, né? Qual que é a sua visão? Você que está na linha de frente do jornalismo ali, com as informações todas e tendo feedback do público, porque você é um fenômeno da Web 2.0, né? Jornalismo com interação do público, no caso uma interação um pouco violenta, agressiva, mas tudo bem, não importa. Qual que é a sua visão assim, de crescimento econômico e juros para 2014? Crescimento econômico, né, muito obrigado pela participação novamente. Crescimento econômico em 2014 vai ser complicado falar que vai crescer, porque o Brasil está numa recessão técnica. Né? Já é o 4º ano de crescimento esperado baixo, né? Já foram 3, agora espera que o Brasil vai crescer 1,5, 1,8 no máximo, né? Que já é baixo já no começo do ano. Já começamos o ano com dificuldades de energia. O governo vai ter que gastar uma grande quantia de dinheiro para pagar as térmicas. E o Brasil vai passar novamente por um período de não acontece nada, ninguém consegue fazer nada, ninguém tem confiança de fazer nada e fica, né, andando de lado. Né? Ao mesmo tempo, os juros engataram uma alta aí por causa da inflação, que é outra preocupação do governo, e eu não imagino o Banco Central baixando os juros e falando, não, a inflação está sob controle, porque não está. Né? O Brasil não tem espaço para grandes políticas anticíclicas por causa disso. Né? Você tem um quadro praticamente de estagflação hoje em dia. Né? Estamos estagnados, com inflação alta, e a única coisa que difere é que a gente não tem o desemprego nas alturas. Estagflação é um termo que a gente ouvia numa época que eu acho que você não era nem nascido, né? Mas o que vocês acham? Vocês concordam com essa visão dele? Você não acha que a visão dele está excessivamente pessimista? Assim? O que vocês acham, né? Eu particularmente acho que é difícil ser muito otimista quando você vê a continuidade de alguns de alguns passos e algumas decisões que sabidamente deveriam ser diferentes. Quer dizer, eu estou falando basicamente, até sem entrar muito no mérito da análise de para onde vai ou de onde veio a economia, mas assim, coisas que a gente já discutiu por muitas vezes, inclusive aqui no programa, que são as reformas que têm que ser feitas, enfim, reformas que vão até fora do sentido econômico, quer dizer, reformas políticas, reformas
tributárias, reformas de educação, quer dizer, tem uma série de outras coisas que acabam influenciando esse crescimento que o Felipe colocou muito bem, que não aparece, quer dizer, a gente fica sempre naquela coisa do média 2%, média 2 ponto alguma coisa por cento, aí dá um ponto fora da curva, um salto muito grande, depois recua demais, quer dizer, ninguém consegue explicar, aí um fala que o grande salto foi porque a gente pegou carona nas commodities, na época em que a China comprava e a Ásia comprava tudo, e aí qualquer um que tivesse aqui surfava, e agora a gente fica discutindo como é que você explica desemprego baixo, mas com crescimento ainda positivo, ainda que tenha uma recessão técnica no sentido dos trimestres aqui no Brasil. Então, assim, o que eu percebo, André, é que solucionar um caso específico desses me parece um desafio grande. Então, o maior problema na minha visão é que falta confiança das pessoas, dos investidores, das empresas, dos grandes grupos que trazem dinheiro para cá, enfim, que podem investir na infraestrutura, etc. Falta confiança desse pessoal de que a gente está fazendo alguma coisa certa. Quer dizer, então, quando você tem um problema de confiança, na minha visão, esse é um problema muito grave, porque você começa a duvidar de algumas decisões e você começa... Vira profecia autorrealizável. Pior do que isso, você começa a duvidar que alguém vai fazer o que tem que ser feito. E aí, quando você começa a duvidar que alguém vai colocar o dedo na ferida para fazer o que precisa ser feito, o que você faz? Poxa, peraí, eu não vou ficar colocando meu dinheiro lá ou investindo ou fazendo alguma coisa naquele lugar, porque a qualquer momento alguém pode apertar o botão do pânico, explode tudo e eu fico a ver navios aqui. Quer dizer, então, o que eu estou dizendo com isso? Ingerências do governo, a gente viu isso no ano passado, nas elétricas, vê isso bastante no segmento de petróleo com a estatal Petrobras. Então, são coisas que quebram essa confiança que eu acredito são essenciais para um país em desenvolvimento. Então, a minha preocupação é que 2014 vai passar por conta de carnaval, Copa e eleição, e eventualmente um segundo turno, e a gente não vai ter feito nada disso porque a gente ficou esperando essas coisas passarem. E aí a confiança continua sendo minada. Quer dizer, então, eu acredito que tem que ter alguma sinalização mais segura de que o governo ou as entidades envolvidas nisso sabem que alguma coisa precisa ser feita. Eu, pelo menos, acho que falta isso. Ainda dentro desse tema, eu vou fazer um comentário, uma pergunta, essa vai para o Ricardo, quero ouvir a opinião dele. O Felipe, ele levantou aqui um termo dos anos 80, né? Então eu vou levantar um outro, né? Talvez muitos dos nossos espectadores não vão nem lembrar disso, nunca ouviram isso, mas a expressão efeito Orloff, né? Que isso era você amanhã. Que era nos anos 80, começo dos anos 90, que se falava que a Argentina tentava um pacote econômico qualquer, dava errado, o Brasil tentava fazer a mesma coisa, né? Isso era alusão a um comercial de bebida que falava isso, eu sou você amanhã. A gente tem ouvido aí em alguns momentos, conversando com algumas pessoas, algumas posturas assim que chegam até a ser um pouco cínicas, né? Então as pessoas falam assim, olha, 2014 é um ano morto, não vai acontecer nada, mas 2015 é ladeira abaixo, aí o Brasil vai virar Argentina. A gente já ouviu isso de várias pessoas por aí, o que também eu acho que é uma coisa talvez um pouco exagerada ou cínica demais, não sei, né? Sempre que a gente fala do futuro, a gente acaba tendo uma surpresa lá na frente. Mas isso seria o retorno do efeito Orloff, se acontecer. O que você acha disso, Ricardo? Você lembra dessa época? Você lembra desse comercial? Lembro sim. Na verdade... Assim, você acha que pode acontecer de novo? Eu acho que é bem difícil, assim, eu não consigo, sei lá, até pelo que a Argentina acabou se tornando hoje, assim, acho um pouco difícil a gente imaginar que o Brasil acabe caindo para esse mesmo destino, né? A gente percebe que existem diferenças, assim, gritantes. Até mesmo com relação a órgãos, a gente não sabe de fato o que acontece na Argentina, né? Os números que são passados, a gente sabe que existe uma ingerência completa do governo de lá e aqui pelo menos a gente tem confiança, né, no IBGE, enfim, aquilo que é passado para a gente, o próprio mercado sinaliza de uma maneira bastante confiável, né? Eu acho que dentro de tudo que foi falado aqui, acho que a grande lição que fica é realmente, acho que a palavra-chave é a perda de confiança. Né? Quer dizer, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer daqui para lá. Talvez dentro desse sentido possa existir até uma comparação com a Argentina, que a gente sabe que lá o que passa na cabeça da Cristina é o que de verdade vai acontecer, né? Você acha que é exagerado, então, essa percepção? Eu acho que é exagerado, mas a gente corre esse risco devido à perda da confiança. Quer dizer, a gente não sabe exatamente até que ponto o governo vai passar a ter uma postura menos de intervir em alguns pontos chaves, alguns setores chaves da economia. Então, isso é uma coisa que preocupa, que acaba, de certa forma, comprometendo todo o ambiente econômico no Brasil. Tá, então aproveitando
aí que você está falando, eu queria já puxar o outro tema, que é a questão do desemprego. Então a gente sabe assim que nesses últimos anos o desemprego está em níveis historicamente baixos, né? Quer dizer, nós estamos com um desemprego de 1 dígito, e esse desemprego muito baixo, ele gera uma segurança no emprego que, por sua vez, tem contribuído com o endividamento dos indivíduos e das famílias. Quer dizer, tudo aquilo que a gente fala de finanças pessoais, etc., essas angústias com endividamento, crescimento do endividamento, em grande parte vem de uma percepção de que o emprego está uma maravilha e que está sobrando emprego e que tem apagão da mão de obra, etc. e tal. Então, o que eu queria que você comentasse é se você acha que uma desaceleração da economia, como a gente estava falando antes, pode afetar o nível de emprego e pegar as pessoas assim num nível de alavancagem pessoal muito alto. Quer dizer, o que você acha que poderia acontecer? Você acha que essa situação de emprego fica vulnerável assim? É uma questão que ainda é interessante, não só essa parte do emprego teoricamente em alta, é que ainda o brasileiro ainda tem certa esperança, né? A gente está trazendo essa discussão aqui um pouco para o nosso lado um pouco mais técnico, pessoas que de certa forma conhecem o mercado, mas as pessoas ainda têm uma perspectiva positiva com relação ao Brasil, né? Isso é interessante. Acho que recentemente, inclusive, saiu uma pesquisa, não me lembro de onde, dizendo que entre os emergentes o brasileiro ainda é aquele que tem a maior perspectiva positiva, né? Então isso acaba influenciando e convergindo com essa questão do emprego, acaba criando um ambiente favorável para a tomada de crédito e para algumas, o pessoal ainda está acabando trocando algumas questões assim, de planejamento pelo consumo. Então é importante e justamente eu acho que sempre que a gente puder a gente tem que reforçar essa ideia de que é fundamental se precaver, criar aquele famoso pé de meia que a gente sempre fala, porque as coisas podem acontecer e mudar de uma hora para outra. Então, a gente passando esse período um pouco mais diferente de Copa do Mundo, enfim, de Olimpíada, que vai ser daqui a pouco também, a perspectiva, de repente, esse otimismo pode mudar. Eu acho que o grande perigo do Brasil é quando esse otimismo deixa de acontecer. Você falou uma coisa que chamou um pouco a atenção, quer dizer, você falou de uma parcela, que a população ainda tem uma postura otimista, e também antes disso a gente falou da falta de confiança, quer dizer, são duas coisas um pouco conflitantes. Você acha que vocês, no caso, vocês dois, vocês acham que são grupos diferentes da população, então, que têm visões diferentes? Você acha que essas duas visões convivem, né? Eu acho que exatamente. O mercado tem uma perspectiva diferente da população, da maioria da população. Quer dizer, quando você fala o mercado, você está falando, pessoal, talvez um pouco mais elitizado, com mais informação econômica. Quem tem mais acesso à informação consegue ter uma percepção diferente. Mais cética, povão, né? Vamos dizer assim. Então, para essas pessoas, como você está dizendo, ainda conseguem encontrar recolocação teoricamente fácil a gente comparar com o passado recente do Brasil. Então, essa falsa percepção de segurança está levando esse otimismo ainda por um tempo. Tá. Felipe, você que é geração Y aí, millennial, sei lá qual é a categoria que você pertence, né? Quer dizer, você que não tem memórias da época de hiperinflação, tá? Do final dos anos 80, aquelas coisas todas, provavelmente você conhece de ter ouvido falar, né? Você que está virgem nesse assunto, né? O que você acha da inflação agora? Eu não pergunto para ninguém do lado de cá, porque aqui todo mundo já viveu a época da hiperinflação, então qualquer coisa abaixo de 30% ao ano está baixo, né? Perto do que a gente já viu. Eu queria a sua opinião em particular. Você que não tem não está contaminado por essa visão do passado, o que você acha da inflação? Você acha que está fora de controle, está dentro, está perigando? Como é que você vê? Eu espero que não demore 20 anos para a minha geração chegar ao poder e perceber que inflação de 6,5% ao ano é coisa pra caramba, né? Não dá para pensar que a inflação está num patamar elevado, no topo da meta, e está baixa porque está abaixo de 30%, né? Inflação de 6,5% é uma coisa que, se você olhar todos os países desenvolvidos, você não vai chegar a um que tenha... o nível 3, civilizado é 3. O civilizado é no máximo 3 estourando. Tem países que... Na Europa, por exemplo, é bem abaixo disso, é 0,2, né? O Japão, infelizmente, tem uma deflação que eles tentam lutar há 20 anos.
o governo precisa fazer alguma coisa para baixar a inflação, para segurar em algum ponto civilizado. Tá. Né? E talvez não seja só elevar juros a solução. Muito disso também é porque o governo tem uma grande participação na economia e Eu acho até que juros tá claro que só juros não vai resolver. Não vai resolver. Se me permite só fazer eu sei que a gente já está chegando no nosso limite do tempo, mas essa coisa da inflação, acho que a opinião do Felipe é muito legal, porque as pessoas costumam viver a inflação no seu ponto principal, que é na rua. Quer dizer, você chega ali e vê um produto que antes custava, sei lá, 10, agora ele está custando 12, ou ele está custando sei lá quanto. Quer dizer, você percebe a inflação ali. O que muitas pessoas não sabem é que o governo em si tem um poder muito grande para mexer nisso sem ser com os juros. E a principal maneira de fazer isso seria sendo uma máquina muito mais enxuta, muito mais eficiente. Você não precisa ter esse contingente enorme de pessoas e gerar um contingente enorme de despesas correntes que fazem com que essa inflação acabe chegando no bolso da gente na rua, mas muitas vezes muito mais por ações que a gente poderia administrar e gerenciar dentro do governo. Então, eu queria fazer só esse parênteses, que eu acho que é importante, esse lembrete, porque senão a gente fica sempre achando que é o comerciante que vai lá também e põe o preço que ele quiser e é só ele que é responsável por isso. Então, assim, a gente está indo para o final do programa, tem um último tema para comentar, que é o câmbio. Eu vou pedir para vocês comentarem bem rapidamente. E também é o seguinte, a gente tem o momento da nossa votação, do Top Money, né? Então, nós temos uma brincadeira que a gente faz, assim, principalmente nas redes sociais, quando a gente quer ser um pouco mais crítico com o Brasil, ficar um brincando com o outro, falando, e aí, tá com o passaporte em dia, etc. Né? Sempre assim, uma coisa meio cínica, dizer, olha, se der tudo errado, a gente sai correndo daqui. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos os passaportes aqui, né? Então, tá aqui em cima da mesa, né, os passaportes, todo mundo com passaporte, eu espero que estejam todos em dia, né? E eu vou fazer a pergunta final para vocês, que é o seguinte: Brasil, vocês estão comprados ou estão vendidos? Né? Qual é a aposta de vocês? Se vocês estão vendidos, se vocês acham que o negócio é ladeira abaixo mesmo, aí minha pergunta, está em dia? Né? Está dentro do vencimento ainda? Então, começar, Felipe Moreno, nosso convidado de honra. Eu tenho perspectivas quase nulas para o Brasil, eu acho que está indo de mal a pior no momento, né? Mas aqui eu não abandono, eu vou me abster de pegar o passaporte e ir embora, até porque eu não tenho dinheiro para ir embora. Então a gente pode reter o passaporte dele, né? Ricardo. Não, eu acredito ainda no Brasil. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente precisa enfrentar de uma maneira assim, um pouco mais eficiente. E a partir dessa eficiência, essa postura diferenciada do governo, principalmente, acho que a gente tem tudo para prosperar. Bom, eu vou concordar com os dois no sentido de que eu tenho esperanças de que o Brasil melhore, eu tenho esperanças de que a gente faça o que tem que ser feito. Eu assistia, por exemplo, ao México mexendo naquelas reformas assim, em um ano. E eu achava que não era possível fazer, ninguém sabe o resultado ainda, é lógico. Eles escaparam de falar do câmbio, mas você não, tá? O México fez as reformas todas que a gente fala tanto pro Brasil, não sabemos se vai funcionar ou não, mas alguém chegou lá e falou, a gente tem que fazer isso aqui, e arrumou força política para isso e fez, eu acho que a gente tem que fazer isso também. Mas eu vou ficar... Você tá comprado? Eu confesso para você que eu tô tá líquido. Eu tô hoje assim, eu não tô nem na ponta de lá, nem na ponta de cá. Então eu tô assim, com o meu passaporte em dia, bonitinho, quer dizer, certinho. Se eu precisar usar, eu vou usar, mas eu não gostaria de ter que fazer isso porque eu acredito realmente que a gente tem um potencial bacana. Câmbio, sempre difícil, é uma roleta russa falar disso, é uma coisa impossível de prever, mas eu acho que aquele dólar a R$2... alívio quantitativo americano parando, exatamente. A tendência é o dinheiro fluir para lá, né? A gente está vendo talvez essa transformação, mas é 2,50, daí para um pouquinho mais aquilo que a gente vai ver para os próximos anos, porque essa torneira está fechando lá e não tem mágica. Quando o dinheiro para de circular, ele custa mais caro. Então, para finalizar o meu voto, eu estou numa postura muito parecida com a do Conrado Navarro, eu sou extremamente favorável, inclusive já fiz até um artigo sobre isso, falando da importância da gente ter nossos documentos em dia. Nunca se sabe quando a gente tem que sair correndo, né?
meu passaporte está em dia, está toda a documentação em dia, quer dizer, eu estou numa postura parecida com a sua, eu estou líquido, né? Eu não estou comprando, mas também ainda não comprei a passagem, né? Então, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Felipe Moreno, de novo, obrigado por trazer o seu brilho para o nosso programa, né? Queremos um pouco da sua audiência, por favor, né? E obrigado a vocês, espectadores do Top Money, sempre lembrando, tá? O programa é feito com vocês e não para vocês. Então participem, mandem perguntas, comentários lá no facebook.com/TopMoneyTV, Twitter @TopMoneyTV. A gente está esperando as perguntas de vocês, os temas de vocês para a gente debater aqui no Top Money. Obrigado pela audiência, até a próxima.